Olá, pessoal, como é que vocês estão? Olá, professor, tudo bem? O tema da aula de hoje vai ser a soma dos termos de uma PG infinita. Na aula passada, nós vimos a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, ou seja, qual é a soma dos 10 primeiros termos, dos 5 primeiros termos, dos 7 primeiros termos. Hoje nós vamos ver a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Aí você pode estar se perguntando, mas se a progressão geométrica é infinita, então a soma dela vai por infinito também. Não tem como somar uma soma de infinitos números. É contraintuitivo, mas acompanha aqui comigo. Observa essa progressão geométrica aqui. A razão dela é meio, é um meio. Como é que eu sei disso? Se eu dividir um meio por um, dividir o segundo termo pelo primeiro, eu obtenho um meio, até porque qualquer número dividido por um é igual a ele mesmo. Então aqui nós temos uma progressão geométrica de termo de razão Q igual a um meio. Como a razão é um número menor do que um, a cada novo termo, essa progressão diminui. Olha, um meio é metade de um. Um quarto é metade de um meio. Um oitavo é metade de um quarto. A cada termo é a metade do termo anterior, até porque a cada termo está sendo dividido por dois. E você pode estar se perguntando, bom, mas por mais que os termos sejam pequenos, se eu somar infinitos termos, eu vou ter uma soma, vai dar um número infinito também. Não vai, e eu vou te provar, vou te mostrar por que que não. Observa esses dois quadrados aqui. Esse primeiro quadrado representa o primeiro termo da progressão geométrica. É um quadrado inteiro. Então eu vou pintar ele todinho. Esse primeiro quadrado é um quadrado inteiro. Está todo pintado. O segundo quadrado, eu não quero o segundo quadrado inteiro. O segundo quadrado vai ser só meio quadrado. Então eu vou dividir esse quadrado em duas partes. Eu vou dividir no meio e vou pintar só metade dele. Então, a parte pintada representa a soma. Observa que aqui eu tenho um inteiro pintado, que representa o primeiro elemento, mais metade de um quadrado pintado, que representa o segundo elemento. Agora, para eu representar o terceiro elemento, eu tenho que dividir esse quadrado em 4. Vou dividir ele em 4. E um quarto do quadrado é essa parte aqui. Eu vou pintar ela. Esse pedaço aqui representa aqui, um quarto do quadrado. Agora, se eu quiser saber um oitavo é metade de um quarto. Concorda comigo que esse pedaço aqui que sobrou é um quarto? Sim. Se esse pedaço que sobrou é um quarto, a metade dele é metade de um quarto. Então, eu vou dividir ele aqui ao meio. Dividir ao meio e vou pintar um oitavo. Isso daqui eu estou pintando um oitavo. Agora, o que que acontece? Essa progressão geométrica, a cada termo, ela vai ser na metade do termo anterior. Então, o próximo termo vai ser 1/16avos. Então, eu vou pegar esse quadradinho que sobrou, vou partir ele ao meio. Você já deve ter notado o que está acontecendo aqui. Olha, esse daqui eu estou pintando 1/16avos. Agora, eu vou pegar o outro pequenininho que sobrou, partir aqui ao meio. Aqui é 1/32avos. Então, o que que acontece? Eu vou partindo esses quadrados ao meio e pintando a parte que me interessa infinitamente. Porém, a soma de todos eles, a parte amarela, nunca vai extrapolar o quadrado. Nunca pode ser maior do que 2. Então, se eu começar a dividir esse quadradinho aqui, pinto esse pequenininho. Opa, pinto aqui o pequenininho. Aí o outro que sobrou, eu divido em 2 de novo. Pinto esse pequenininho. Aí eu vou e boto uma lupa aqui para enxergar. Faz de conta que eu botei uma lupa aqui. Botei a lupa. Aí aqui eu tô com uma lupa aumentando o quadrado que sobrou. Aí esse que sobrou, eu posso partir ele ao meio de novo e pintar. E eu vou fazendo isso infinitamente e a soma nunca vai passar, sabe de que número? De 2. Então, a soma dos infinitos termos dessa progressão geométrica aqui, a gente diz que ela tende a 2. Aqui eu botei o símbolo de igual, mas na verdade essa soma nunca vai chegar a 2. Por mais que conforme eu vou dividindo o quadrado em quadradinhos menores, essa soma vai chegando perto de 2. Ela pode chegar tão perto de 2 quanto eu quiser, mas ela nunca vai chegar em 2. Mas aqui para o nosso curso, nós podemos considerar que ela é igual a 2. Então, a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica que começa com 1 e a razão é meio, 1 meio, é 2. Vou fazer um exercício para vocês verem.
Na verdade, tem mais de um exercício na aula de hoje. Ah, tá, antes do exercício. Aqui, nós temos a fórmula da soma de uma progressão geométrica. Você não precisa ficar fazendo quadradinhos para descobrir qual é a soma de uma progressão geométrica. A fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica com infinitos termos é essa daqui. A soma é igual a A1 dividido por 1 menos Q. É bem fácil, você só precisa saber quem é o A1 e quem é o Q. Até porque quem é o N, quem é o AN não interessa, porque eu quero saber a soma de todos os termos, são infinitos termos. Mas isso só é válido para o Q, para a razão entre 0 e 1. Se a razão for maior do que 1, aí cada termo vai ser maior do que o outro e realmente a soma vai para o infinito. Aí não tem como fazer isso daqui. Mas nesse caso aqui, quando a razão está entre 0 e 1, a fórmula que nós podemos usar é essa. E aqui tem um exercício para a gente praticar. Na verdade, tem dois exercícios. Daqui a pouco vocês vão ver outro exercício. Olha, calcule a soma de todos os termos da PG, 1, 1 meio, 1 quarto. Repara que essa progressão geométrica é a mesma progressão geométrica que nós usamos no exemplo anterior, que nós usamos lá em cima, para demonstrar a soma de uma PG com infinitos termos. Só que dessa vez a gente vai fazer o exercício utilizando a fórmula e não utilizando aqueles quadradinhos. Vamos primeiro extrair os dados da questão. Olha, A1 é igual a 1. Q é igual a 1 meio, e a soma de todos os termos é o que nós queremos saber. A fórmula é essa daqui, soma é igual a A1, que divide 1 menos Q. Será que vai dar certo? Será que o resultado vai ser 2 mesmo? Vamos ver. Soma é igual a A1 é 1, vamos substituir as letrinhas agora. Dividido por 1 menos 1 meio. Então, a soma é igual a 1 dividido 1 menos 1 meio. Sinal macete para vocês fazerem rápido. Olha, 1 menos 1 meio, esse 1 a gente pode multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar 2 em cima, 2 vezes 1, 1, e 2 embaixo. 2 sobre 2. Agora, nós podemos repetir o denominador e subtrair aqui o numerador. Vai ficar 2 menos 1, 1. 1 meio. Agora, como que a gente faz divisão de fração? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1 dividido por 1 meio vai ser igual a 1 sobre 1, que é o numerador, vezes o inverso da de baixo, 2 sobre 1. O inverso de 1 meio é 2 sobre 1. Então, aqui nós temos que a soma é 1 vezes 1 é 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então, aqui a soma é 2 sobre 1, 2 sobre 1, igual a 2. Então, bateu o resultado certinho. Igual o exemplo que nós fizemos com os quadradinhos. Agora, vamos ver um exercício para vocês verem como que esse conhecimento pode ser cobrado na resolução de uma questão um pouco mais elaborada. Ah, mas antes de eu resolver a questão, uma coisa muito importante. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque eu estou te ajudando de alguma forma. E a forma que você tem de contribuir comigo é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Não custa nada para você, é só um clique e para mim vai ajudar muito. Bom, agora que você já se inscreveu, vamos continuar aqui a aula. Não deixe de se inscrever não, hein, minha gente. Ficou muito ruim. Ah, ficou bom. Esse exercício aqui, encontre a fração geratriz da dízima 0,777 infinitos setes. Você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com progressão geométrica? Fração geratriz da dízima? Nada a ver com progressão geométrica. E tem a ver sim, eu vou te mostrar agora que tem tudo a ver. Nós podemos escrever 0,7777 infinitos setes como sendo 0,7 mais 0,07 mais 0,007 mais reticências. Isso daí eu vou obter essa dízima. Vou mostrar para vocês. Olha, 0,7, 0,7, 0,07, 0,007. Somar isso daqui.
aqui à direita do 7 eu posso completar com zeros. Olha só, 0 mais 0 mais 7, 7. 0 mais 7 mais 0, 7. 7 mais 0 mais 0, 7,0. E assim vai. Se eu colocasse outros termos aqui da soma, 0,0007, eu ia completar aqui uma dízima periódica. Então, se você reparar esses números aqui, essa sequência de números, ela é uma progressão geométrica. E ela tem uma razão. Vamos descobrir qual é a razão dela. Nós vamos dividir 0,07 por 0,7. O resultado dessa divisão é a razão da progressão geométrica. Vai ficar assim, 0,07 sobre 0,7. Nós podemos multiplicar em cima e embaixo por 100 para poder tirar essas vírgulas. Se eu multiplicando em cima por 100, a vírgula aqui vai andar 2 casas. Vai vir parar depois do 7. Então, em cima vai ficar 7 e embaixo 70. 7 dividido por 70 é igual a 1 sobre 10. Eu estou simplificando aqui, olha. Esse 7 com esse 70, fica 1/10. Então, a razão dessa progressão geométrica é 1/10. Então, vocês viram como que essa dízima periódica 0,000,7777 pode ser expressa como sendo uma progressão geométrica? Nesse caso, uma progressão geométrica em que o A1 é igual a 0,7 e a razão dela é igual a 1/10. E a questão quer saber qual é a fração geratriz dessa dízima. Então, vamos encontrar a soma, porque isso daqui, a soma desses infinitos termos, dá 0,007. Vamos encontrar 0,77777 infinitamente. Vamos encontrar a soma. A soma é o que nós queremos saber. Escrever aqui a fórmula, olha, soma igual a A1, que divide 1 menos Q. Então, aqui nós temos que a soma é igual a 0,7. 0,7 nós podemos escrever logo aqui como sendo 7/10. 7/10 que divide 1 menos 1/10. Então, aqui nós temos que a soma é igual a 7/10 que divide 1 menos 1/7. Como que eu vou fazer essa subtração de fração? Eu tenho que ter o mesmo denominador para poder subtrair as frações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse 1 aqui tenha o mesmo denominador do 10. Então, se aqui for uma fração 1 sobre 1, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Se eu multiplicar uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número, não muda o valor dela. Então, em cima fica 10, embaixo também 10. Eu só multipliquei em cima e embaixo por 10, continua sendo a mesma fração. 10 sobre 10 é igual a 1. É o mesmo número que estava lá, 1. Agora sim eu posso fazer essa subtração. Vai ficar 10 menos 1, 9 sobre 10. Ó. Eu repito aqui esse denominador, 10. Em cima eu faço 10 menos 1, 9. Então aqui nós temos 9/10. Agora, divisão de fração. Eu vou ensinar agora um jeito diferente para vocês de dividir fração. O jeito tradicional, o jeito padrão, é você repetir de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Só que aí você vai ter que gastar uma linha a mais para fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os extremos. Os extremos é o quê? O que está em cima e o que está embaixo. E depois vamos multiplicar aqui os meios. Olha. 7 é extremo, que está lá em cima. O 10 também é um extremo, que está aqui embaixo. E o que está no meio? É o 10 e o 9. Então vamos multiplicar os extremos. 7 vezes 10, 70. Multiplicar os meios, 10 vezes 9, 90. Então, a fração geratriz dessa dízima é 70 sobre 90, que nós podemos simplificar para 7 nonos. Ó. 7 nonos. Você pode pegar a sua calculadora e fazer aí 7 nonos para ver se não vai dar 0,77777 infinitamente. Vai, faz aí na calculadora, vê quanto é que dá. 7 dividido por 9. É isso mesmo. É isso mesmo? 0,777? Muito bem. Espero que eu tenha ajudado. Se eu te ajudei, a forma que você tem de retribuir, como eu falei antes, é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. E se você quiser me ajudar mais ainda, a forma que você pode fazer isso é compartilhando esse canal com o pessoal da sua sala de aula, escola, faculdade, grupo de estudos de WhatsApp, com qualquer pessoa que você sabe que esse canal pode ser útil para ela. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente!
Tchau.